Na fé com ironia. Dow Jones, inflação e acordo, Tírio, eu a China, o circo da economia mundial. Salve, salve, meu povo! Que bom que você voltou pro Na Fé com Ironia, o único lugar onde a gente fala sério, mas não perde a piada, porque, no Brasil, rir é a melhor defesa contra a desgraça econômica. Hoje vamos mergulhar naquele mar de números, negociações e expectativas que fazem a bolsa lá fora parecer uma novela mexicana sem fim. Se você já ficou preocupado só de ouvir Dow Jones ou inflação, fica comigo que o papo vai ser ácido, mas na medida, porque o Brasil já está duro demais para perder a fé e o bom humor. Antes de começar, agradeço de coração por você estar aqui, firme na nossa jornada de entender o mundo pelo viés da ironia, da cultura e daquela pitada de fé que não pode faltar. Se gostar, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para ajudar a gente a continuar desvendando essa bagunça. Imagina o seguinte cenário. Um sujeito qualquer, vamos chamar de Seu José, acorda todo dia às 6 da manhã, pega seu cafezinho com pão dormido e abre o noticiário para ver como estão os futuros do Dow Jones. É a vida dele e de milhões de investidores mundo afora. Só que ele mal sabe que esses futuros são mais incertos que promessa de político em época de eleição. E olha que a coisa não é só lá fora, porque, para nós, o que acontece lá reflete aqui de um jeito ou de outro, como uma sombra maldita. Essa semana, o noticiário fervia. O Dow Jones Futuro caiu. Ou melhor, deu aquela derrapada porque o mercado está na expectativa dos dados de inflação dos Estados Unidos e, de quebra, não sabe se aquele famoso acordo comercial entre o Sicínio e a China vai sair do papel ou virar fumaça. É como esperar uma chuva milagrosa no sertão e, quando ela chega, ser só uma garoa de engano. Ora, se até o sábio Roger Scruton já alertava sobre a fragilidade dos sistemas que não têm raízes sólidas, imagina uma economia global que depende da boa vontade de dois titãs que no fundo jogam um jogo de xadrez onde o peão é o cidadão comum. E isso tudo me lembra aquela passagem do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A economia, meus amigos, não pode ser essa areia movediça que nos faz perder o chão. Agora, vamos abrir um parêntese filosófico. O grande Edmund Burke, aquele conservador britânico que entendia que a tradição e a ordem social são a base da civilização, diria que a insegurança atual dos mercados é sintoma da ruptura dos valores fundamentais. Por quê? Se o mundo hoje troca estabilidade por especulação, não espere outra coisa senão caos e sofrimento. É aquela velha máxima: quem não tem Deus, tem dólar. Quem não tem ordem, tem confusão. Mas o que tem de engraçado nisso? Ah, meu amigo, tem muita coisa para rir, mesmo que o riso seja meio amargo. Aí você vê os investidores e os economistas fazendo festa por um acordo que, na prática, ainda é só um esboço, uma estrutura, para usar o jargão chique do secretário de Comércio americano. Um acordo que depende do aval de dois líderes com egos maiores que a própria economia global. E o mercado fica ali, como aquele sujeito na sala de espera do hospital, sem saber se vai sair com alta, baixa ou só com uma ressaca moral. E por que o povo brasileiro deveria se importar? Porque a gente é tipo aquela galera da arquibancada do jogo, que não joga, mas paga ingresso caro para ver o espetáculo. A cada aumento na inflação americana, o dólar sobe, o preço do combustível dispara, e a inflação daqui só dá um jeito de pegar fogo. É a cruz que carregamos, com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão, pedindo socorro. Aqui vale lembrar o sábio Chesterton, que dizia que a civilização está em risco quando o homem moderno esquece as pequenas coisas que mantêm a ordem. A fé, a família, o trabalho honesto, para se jogar nas ondas do mercado financeiro como um náufrago sem rumo. E isso é mais visível que político prometendo pão e entregando pedra. Não posso deixar de citar um dado real. Recentemente, os índices futuros americanos caíram justamente porque o mercado teme que o aumento da inflação force o Federal Reserve a subir ainda mais os juros. Um aperto que, como uma gota d'água em pedra, vai corroendo o crescimento e puxando o tapete do investidor.
Parece até uma peça de Shakespeare, onde a tragédia é anunciada, mas ninguém quer ouvir. E no meio dessa tormenta, o Brasil? Bem, aqui a gente troca o discurso de crise internacional pelo jeitinho brasileiro de sobreviver. Mas, como bem disse C.S. Lewis, Deus não pode nos salvar se não o aceitarmos. Se não aceitarmos que o mercado, a economia e, sobretudo, a nossa moral precisam de ordem e fé, não há acordo, futuro ou índices que vão nos salvar. Vamos falar agora de Jesus, porque a Bíblia não é só livro de religião. É manual para quem quer viver e entender o mundo com sabedoria. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Nosso problema é que muitos têm colocado o tesouro no sobe e desce das bolsas, nas especulações e nas cifras ilusórias, esquecendo que o verdadeiro valor está em coisas simples: a família, a honestidade, a fé e a comunidade. Voltando à economia global, é uma dança de interesses, manipulações e egoísmo, que parece mais com os jogos de poder do Senado romano do que com um ambiente saudável para o cidadão comum. O povo, como o seu José lá do começo, acorda todo dia para ver seu salário desvalorizado, seu pão caro e a conta da luz subindo. Enquanto isso, os grandes investidores e governantes discutem trégua e tarifas como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez e não um campo minado. E a imprensa, essa besta estranha, joga com a narrativa da esperança e do risco ao mesmo tempo. Mercado opera em baixa, espera-se alta na inflação, acordo pode ser firmado, mercado reage com cautela. Parece que o noticiário virou uma novela em que ninguém quer o final feliz, porque a tragédia vem demais. Mas não se engane, caro espectador, porque a moral da história não é só apontar o dedo para os que estão no topo. A verdadeira questão é como nós, brasileiros, podemos manter a fé em meio à tempestade. Não a fé cega, mas aquela que ilumina a razão e fortalece o espírito. Como diria Machado de Assis, a vida é um moinho. E se não nos agarrarmos à fé, à tradição e à honestidade, seremos esmagados pelas engrenagens dessa máquina global. Conclusão. Então, meu caro amigo, o que resta a fazer? Seguir o conselho do velho Burke. Para preservar a liberdade, é preciso preservar a ordem. Não aquela ordem do mercado que se troca a cada minuto, mas a ordem moral e espiritual que sustenta a verdadeira prosperidade. Esteja atento aos noticiários, claro, mas não permita que o sobe e desce do Dow Jones te tire a paz. Lembre-se da lição de Isaías. Confie em uma rocha eterna e não nas flutuações dos mercados. E para finalizar, deixo uma pergunta. Você já parou para pensar se o seu coração está onde realmente deveria estar? Ou será que, como muitos, você está entregando seu tesouro aos ventos incertos da economia global? Obrigado por ficar até aqui comigo. Se gostou, dá aquela força. Curta, compartilhe e se inscreva no Na Fé com Ironia. Porque, no fundo, a melhor ironia é manter a fé, mesmo quando tudo parece estar perdido. Até a próxima, e que a rocha eterna te sustente.